que faz arder o coração. Mas a verdade ilumina a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois não há nada de coberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, em nossa liturgia da palavra, a gente encontra esse alerta do Senhor para que não tenhamos medo. Ora, desde ontem estávamos refletindo aqui no nosso encontro de círculo bíblico como não ter medo em tempos tão sombrios, em tempos tão dolorosos, de tamanhas incertezas. Como não ter medo? Então, é preciso entender o que o Senhor nos diz quando fala do medo. Que intenção o Senhor tem ao nos alertar para que não tenhamos medo? De que medo o Senhor está falando? Obviamente que Ele está falando de um medo que nos paralisa, que nos deixa impossibilitados de agir, de fazer, de um medo que muitas vezes serve para muitos como desculpas para não fazer. Devemos ter medo daqueles, não devemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas sim daquele que mata a alma. São muitas as coisas que poderíamos estar aqui refletindo nesse tempo difícil. Todavia, quero ser bem breve nessa manhã, dizer que nós precisamos entender a nossa relação com Deus. Que tipo de relação é a nossa relação com Deus? Confiamos nele? Se confiamos inteiramente, plenamente, devemos acolher a sua regência sobre nossa vida. Devemos estar confiando de que Ele age e cuida de nós. Quanto a nós, em vez de medo, devemos ter temor. E o temor a Deus nos aproxima de Deus, não nos afasta. Respeito àquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Esse temor a Deus nos aproxima de Deus. Pois bem, como é a nossa relação com Deus? Deus para mim é um Deus misericordioso, amigo, Pai amoroso, que caminha comigo na minha vida, nas minhas alegrias e nas minhas dores. É um Deus em quem eu confio inteiramente. Ótimo, não terei medo de nada, mas ao longo da minha vida serei prudente. Farei aquilo que é possível fazer, quando possível for fazer. E não farei aquilo
que não pode ser feito. E aí isso é muito diferente do ter medo. O medo te paralisa para tudo. A prudência, que é fruto dessa confiança em Deus, faz com que você tenha o discernimento para agir sempre, mas sempre de uma forma correta, sempre ponderando suas ações, mas nunca na omissão. Nunca na omissão. Então, hoje somos chamados sim a termos temor a Deus, a agirmos com prudência, confirmando a nossa relação de confiança em Deus. Hoje pela manhã, antes dessa celebração, já olhava e com muita tristeza constatei que o número de mortos já ultrapassa 50 mil. E aí, pegando essa situação de agir com prudência, de agir de forma correta, a gente fica pensando, como seriam números diferentes se as pessoas tivessem o verdadeiro temor a Deus, que nos chama a preservar vidas. O medo nos impede de fazer muitas coisas, mas na loucura se faz tantas outras. E aqueles que não têm medo, agem de forma aparentemente corajosa e irresponsável. Esse isolamento, esse número não seria tão alto. Somos o segundo país em morte no mundo, o segundo país em número de contaminados no mundo. E as pessoas não estão nem aí. A impressão que dá é que somente experimenta a tristeza desta pandemia aqueles que perderam seus familiares. Isso é agir na total imprudência. Não na coragem, mas no desamor mesmo. Isso desde a pessoa mais humilde, mais simples, às maiores autoridades. Mais de 50 mil mortos. E estamos aí em plena pandemia. Talvez cheguemos ao dobro disso, não sei. Então, é preciso que cada um de nós, mesmo que as autoridades te digam que você pode fazer tal coisa, eu posso ir para o shopping, eu posso ir para aqui, posso ir para ali, posso, mas nem tudo o que eu posso me é conveniente fazer. Daqui a pouquinho, daqui mais algum tempo, até mesmo os cultos, as missas estarão liberadas. Mas já é conveniente fazê-lo? É conveniente? As pessoas têm capacidade de entender que o isolamento verdadeiramente salva vidas? Eu fico imaginando no momento em que retornarmos às missas. Talvez tenhamos que chamar uma tropa de choque para ficar na porta da igreja. Por quê? Porque as pessoas não compreendem, não compreenderão as limitações com as quais retornaremos quando retornarmos. As pessoas não compreendem nada. Alguém foi obrigado a ir para os shoppings? As pessoas foram obrigadas a irem para as praças? Não. Então falta muita consciência em todo mundo. Várias vezes aqui critico e continuarei criticando enquanto achar que seja necessário as autoridades que agem com total descaso, muitas vezes, em relação a tantas mortes. Haja vista as frases ditas pelas autoridades em relação àqueles que morreram. Mas as pessoas têm responsabilidade pessoal. Quantos têm ido para a rua sem ter necessidade alguma? Necessidade alguma. Então, isso é agir na total imprudência. Isso não é ter coragem.
Repito, que nós nessa manhã saibamos da nossa relação com Deus, relação que deve ser de confiança, mas uma confiança que gera responsabilidade de ambas as partes. Aqui o Senhor, Ele garante a sua segurança, o seu carinho, o seu amor. Até os fios de cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Vós valeis muito mais. Ele nos valoriza e cumpre a sua parte. Que também nós cumpramos a nossa parte, não tendo medo e nos paralisando, mas agindo com prudência, agindo com temor, para que a vontade de Deus, não a vontade humana, prevaleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.